Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Fecha os olhos, fecha a Bíblia, deixa eu orar. Pai, que honra poder estar aqui essa noite, como igreja, como filhos, mas também ao mesmo tempo me vem um grande temor e uma grande responsabilidade de estar mais uma vez falando em Teu nome. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus que sonda cada coração. Tu conheces tudo que está dentro de nós. Mesmo antes de abrirmos nossa boca e declararmos as palavras, Tu já sabes o que vai sair. Por isso, nessa noite, mais uma vez, eu me esvazio de mim e me coloco na total dependência do Teu Espírito. Me conduza mais uma vez, Senhor. Coloca as palavras em minha boca. Não permita que eu venha falar nada que esteja contrário à Tua vontade ou à Tua palavra, mas que eu possa ser o Teu porta-voz aqui essa noite, e o Teu reino se manifeste, o Teu poder seja liberado aqui, e a Tua glória, ela vem invadir essa casa. Nos permita nessa noite ter um encontro contigo, um encontro com a Tua presença, e saímos daqui transformados, edificados, consolados e exortados. Temos uma semana pela frente e queremos essa noite receber a instrução, a direção. Queremos ser fortalecidos por Ti, Pai, para vivermos todas as realidades que nos aguardam lá fora. Eu coloco, Senhor, todas as famílias que aqui estão presentes, as que nos acompanham pelas redes sociais e aquelas que por algum motivo não puderam estar aqui, mas fazem parte desta casa. Pai Santo, guarda, livra de todo mal, de toda enfermidade, de todo projeto contrário. Alcança eles também. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Levanta a mão para o céu. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. Ela não é apenas um livro que você faz uma pesquisa. Ontem eu estive em Santa Maria e passei ali pela Avenida Presidente Vargas. Quem conhece Santa Maria? E eu estava com meu filho no carro e passamos na frente da Biblioteca Pública Municipal. E eu estava mostrando para ele alguns pontos da cidade. E eu dizia para ele: filho, nesse imóvel, nesse prédio, era a Biblioteca Pública Municipal de Santa Maria. Eu não sei se ainda é, porque havia tapumes à frente do imóvel. Talvez estejam em reforma, ou talvez mudaram de local a biblioteca. E a biblioteca, ela tem uma finalidade de guardar livros, documentos históricos, livros. E toda a comunidade, principalmente os alunos, eles podem acessar a biblioteca e ali pesquisarem, se debruçarem sobre os livros. E eu dizia para ele: filho, hoje é um pouco diferente. Hoje nós temos acesso à internet e você tem um livro no seu celular. Mas nos dias que o pai estudava, muitas vezes o pai precisou
para fazer trabalhos, vir à biblioteca. E ali então pegar o livro que tinha aquele assunto que eu precisava e estudar e fazer o trabalho. Mas a Bíblia, ela não é um livro de apenas estudo. Não é um livro onde você vai e pesquisa um tema para você fazer um trabalho. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a direção de Deus para nós. É a direção de Deus para o homem, é a direção de Deus para a humanidade. E o Salmo 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quão bom é você ter um caminho iluminado. Quão bom é você poder enxergar aonde você está indo. E eu dizia outra coisa para ele no retorno de Santa Maria, para Rosário do Sul, já de noite. Ele é muito curioso e eu acredito que toda criança é curiosa, sim ou não? Quantas perguntas o teu filho te faz por dia? Muitas, né? E isso é bom porque eles estão aprendendo, eles estão crescendo. E ele disse assim: pai, por que aquelas luzinhas do asfalto vermelhas? Para que servem? E eu fui dizendo para ele: filho, quando há uma pista de duas mãos, as luzinhas vermelhas que você vê, além de estar sinalizando a pista para identificar e você ter uma melhor visão, elas também representam que aquele lado, se você ir para aquela pista de rolagem, ali você está na contramão. O seu lado, as luzinhas são brancas. Ah, pai. E eu disse para ele: filho, é muito bom quando você pega uma estrada e você tem essa sinalização, porque o seu farol, o farol do carro bate, você consegue enxergar nitidamente a pista por onde você está andando. Quem aqui já andou de carro de noite com chuva numa pista sem sinalização? Levante a mão. Qual foi o teu sentimento? Como você se sentiu? Com medo? Você precisou redobrar o cuidado, você precisou ficar muito atento. Mas quando você pega uma estrada sinalizada e o teu farol está regulado e você abre aquela luz alta, você enxerga toda a pista e você se sente muito bem, seguro. Assim é a palavra de Deus. Se nós pegarmos esses dois exemplos e colocarmos na nossa vida, assim é a palavra de Deus para nós. Ela vai te conduzir em segurança. Ela é uma autoestrada sinalizada. Amém? Quantos querem ainda andar pela autoestrada da vida sem a sinalização? Eu não quero mais. Até os 25 anos de idade eu andei na autoestrada da vida sem a sinalização. Ou seja, sem a direção de Deus para a minha vida, sem a direção da palavra de Deus para a minha vida. Talvez você andou mais tempo do que eu sem essa sinalização. Eu não sei quando que você fez uma aliança com Jesus, mas a minha aliança com Cristo foi aos 25 anos de idade. Alguns vão fazer aliança mais tarde, outros já nascem em berço cristão, mas para cada um de nós, Deus tem um período, Deus tem um tempo determinado. Porque Eclesiastes vai dizer que para Deus existe um tempo determinado para todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nada sai do controle de Deus. E esses salmos, ele fala muito comigo, porque há muitas promessas aqui. Quantos gostam de promessas? E só meia dúzia. Eu acho que eu estou pregando para o público errado. Eu vou te dar a oportunidade de você se expressar melhor. Quantos gostam de receber uma promessa, de receber um presente, de receber uma palavra que te fortalece, que te dá ânimo? Porque tem dias na nossa vida que nós estamos como?
para baixo, cansados, sobrecarregados, com medo, sem direção, desanimados. Quem já se sentiu assim? Parece que você está no meio de um furacão, uma turbulência tão grande que você fica perdido, que nem o cachorro, né? No dia de tiroteio, foguetório, graças a Deus que proibiram. Os animais saem correndo sem rumo, sem direção. Quantas vezes nós estávamos assim, sem rumo e sem direção, com medo, desanimados, não víamos saída, não víamos solução, não enxergávamos uma luz. Completa aí, no fim do túnel. Mas Deus tem uma luz. Vou mais além, Ele tem um farol. A luz de longe talvez você não enxergue, mas um farol, você pode estar a milhas de distância e você enxerga aquele farol. Olha para alguém perto de você e diga assim: há um farol ligado, siga ele. Amém? Diga assim: e você não errará o caminho. Então essa é a palavra de Deus, poderosa, tremenda, sobrenatural, cheia de vida. A palavra de Deus, querido, ela é extraordinária. E esses salmos, ele contém muitas promessas para quem? Uau! O Clédio foi rápido. Promessas para quem? Para quem? Para você. Para você que já fez uma aliança com Jesus. Infelizmente essa palavra ela ainda não está alcançando todos. Essa promessa, Clédio, ela ainda não é para todos. Você só tem direito à herança de um pai se você é filho. A herança do reino dos céus, ela está destinada para aqueles que são filhos. Mas pastor, eu pensei, eu tenho essa ideia comigo que todos são filhos de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, se você ler a Escritura, você vai ver que não é bem assim. Eu também assim pensava, que todos nós éramos filhos de Deus. Mas a grande verdade é que todo ser humano, ele é criado, ele é criatura de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Nós nos tornamos filhos quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ali eu começo a pertencer ao reino de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que recebe Cristo, que faz aliança com Cristo, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Há filhos aqui essa noite? Então aplauda bem forte a Jesus. Então você está inserido nessas promessas e muitas outras. Muitas outras. Mas existem momentos da nossa vida onde os nossos recursos humanos não são suficientes para nos ajudar. Às vezes você tem um bom trabalho, você tem uma boa família, você tem até uma conta bancária bem legal, você tem posses, você tem recursos financeiros, às vezes você tem uma graduação ou um mestrado ou até um pós, você tem títulos, você é alguém muito bem conceituado, mas existem momentos que tudo isso não te ajuda. É ou não é verdade? Quem já se sentiu assim? Mesmo tendo tudo, mas no momento de um problema tão grande, parecia que aquelas coisas não tinham o poder de te ajudar. Quem já enfrentou isso? Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos isso. Passamos, às vezes uma vez ou mais de uma vez, por essa realidade.
E o salmista, ele estava ciente disso. Ele reconhecia isso. Ele reconhecia que a sua sabedoria, ele reconhecia que a sua habilidade, que a sua força, que o seu dinheiro, que a sua posição não eram suficientes para tudo. Mas ele sabia que ele tinha um Deus que podia todas as coisas. Olhe para alguém agora com toda a força do seu coração. Seja um profeta de Deus, abra sua boca e declare sobre essa pessoa e diga assim: há um Deus que pode todas as coisas. Quem acredita? Ele pode todas as coisas. Assim como nós muitas vezes nos sentimos impotentes, dentro da Bíblia você vai ver exemplos e história de homens e mulheres que em determinado momento da sua vida o socorro veio do alto. Eles não tinham mais o que fazer, só tinham que confiar e esperar em Deus. E sabe o que acontece quando eu espero e confio em Deus? Sabe ou não sabe? Quem está falando aí? O que acontece? Quando nós confiamos totalmente em Deus e esperamos totalmente nele, quando nós possuímos uma fé para esperar em Deus, o que acontece? Nós recebemos, Ele nos socorre, Ele se levanta em nosso favor. Quem já experimentou algum momento difícil da sua vida, aonde tudo parecia impossível e você viu Deus se levantar em seu favor? Levante a mão, não baixe, levante bem alto para os céus. Você que ainda não viu Deus se levantar, olha essas mãos levantadas. Obrigado. Você acha que eles estão mentindo? Você acha que eles estão barganhando? Não. Eles viveram experiências com este Deus sobrenatural, com esse Deus que nos socorre, Rogério, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Hoje eu quero falar um pouquinho de um homem, poderia citar muitos, mas eu quero falar de um homem como exemplo para essa mensagem. Daniel. Diga Daniel. Olha só o que diz em Daniel capítulo 6, versículo 1 ao 4. Dário achou por bem nomear 120 governadores para governar todo o reino, e designou 3 supervisores acima deles, um dos quais era Daniel. Os governadores tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os governadores por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os governadores procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Diga uau! Que modelo de cidadão, que modelo de homem de Deus, fiel em todas as coisas. Daniel, ele era um homem idôneo e temente a Deus. Ele temia ao Senhor. Temer a Deus não é você ter medo de Deus. Amém? Deus, ele não quer, pastor Rodrigo, que nós venhamos sentir medo dele. Não, mas Deus, ele quer que eu e você o temamos. E temor é diferente de medo.
O temor, ele está ligado a um respeito a Deus. Amém? A reconhecer quem Ele é. Ele não é qualquer um. Deus não é qualquer um. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Ele é digno de ser adorado e de ser exaltado por todos para sempre. Amém? Então Daniel, ele era temente a Deus. E mesmo agora, nesse período da sua história, vivendo escravo em uma nação diferente, em uma terra diferente, onde a língua, a cultura, os ideais eram opostos àquilo que ele havia aprendido no seu povo. Os deuses eram outros, dentro desta Babilônia onde Daniel estava. Mas ali, ele continuava sendo um homem fiel a Deus, temente a Deus. Desde o primeiro momento que Daniel ele chega na Babilônia, e ele é colocado à parte, ele mais outros jovens de boa aparência, de inteligência, porque o próprio rei queria ensiná-los, doutriná-los, a cultura, a língua, a origem da Babilônia, para que eles servissem, Clédio, dentro do governo da Babilônia, do palácio do rei, fossem úteis para aquela nação. E desde o início, Daniel se manteve puro, fiel, firme, não negociou os princípios e os valores que ele havia aprendido com sua família, que ele havia aprendido com a lei do seu Deus. Em momento nenhum da sua vida, Daniel ousou desobedecer ao Senhor, porque ele sabia que quando ele precisasse de um socorro, de uma intervenção sobrenatural, Deus estaria com ele. 3 vezes ao dia, Daniel abria a janela da sua casa, que estava direcionada, Rodrigo, a Jerusalém. Geograficamente, ele abria a janela, porque ali na Babilônia, pastor Rodrigo, não tinha templo para a adoração ao seu Deus. Havia outros lugares de culto, mas não era cultos ao Deus de Daniel. Então ele não tinha uma igreja, ele não tinha um local, ele não tinha uma sinagoga para que ele pudesse ir adorar. Mas ele fez da sua casa uma sinagoga. Ele fez da sua casa um lugar de adoração e de culto a Deus. E 3 vezes por dia, Oscar, ele se dobrava assim, com o rosto em terra, em sinal de obediência, reverência e temor a Deus. Essa posição, ela significa isso: reverência, temor, reconhecimento. É como se Daniel estivesse dizendo: eu não tenho nada, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. E Daniel, querido, fruto dele ser um homem assim, temente, idôneo, fiel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. A sabedoria do alto, Rogério, veio sobre ele. Uma sabedoria totalmente diferente, fora do padrão comum daqueles homens que haviam sido selecionados a dedo. A sabedoria de Daniel se destacou muitíssimo. Ninguém dentro da Babilônia foi achado tão sábio quanto Daniel. Deus, Ele pode me tornar e te tornar
sábio para todas as áreas da nossa vida. Basta você ser como Daniel, temente, fiel, idôneo. Se Deus olhar para você e achar graça em você, Ele começa a te presentear. Quantos querem começar a receber presentes da parte de Deus? Deus é um Pai que ama presentear. Deus ama dar presentes. Ama ou não ama? Ele ama dar presente. Aí eu vou te fazer uma pergunta: será que Ele dá qualquer presente? Isso aqui está sobrando no meu reino, eu vou dar para o Rodrigo. Às vezes nós separamos coisas que estão sobrando, e nada contra, eu faço isso, e damos para os outros, presenteamos. Mas Deus, Ele não pega uma sobra do seu reino para dar para os seus filhos. Deus sempre vai nos entregar o melhor. Aplauda Ele bem forte. E eu quero ser profeta de Deus, boca de Deus, e liberar uma palavra. Se você é sábio, já faça assim, ou assim, em forma de receber, faça. Eu quero profetizar que por esses dias Deus vai liberar coisas extraordinárias sobre a sua vida, e você ficará perplexo. Se você acredita, diga amém. E faça assim, ó: eu recebo. Você sabia que há um poder na palavra de um profeta? Sabia disso? Que abre e fecha bênçãos de Deus sobre a vida de homens. Há um poder num homem e numa mulher de Deus, não por ele próprio, mas por aquilo que ele carrega. Nós não carregamos qualquer coisa, nós carregamos o Espírito de Deus, o Espírito daquele que criou todas as coisas. Pedro carregava qual Espírito? O Espírito de Deus. E Pedro e João estavam indo às 3 da tarde para o templo para orar. Atos, livro de Atos. E à beira do caminho, próximo ao templo, mendigando, estava um homem paralítico, que há muitos anos estava ali, vivendo daquela maneira. E quando ele viu Pedro e João se aproximar, ele pediu: me dê uma ajuda, me dê uma esmola. Você está vendo minha condição? Eu preciso de auxílio, eu preciso de ajuda. Naquela época não tinha o INSS, naquela época não tinha outra forma de auxílio, de ajuda, como nós temos hoje. Se o ser humano não tivesse compaixão por aquele homem que ali estava, ele morreria de fome. Mas naquele momento, Pedro olhou para ele, olhou nos seus olhos e disse: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, o que está sobre nós, o que nós recebemos, nós te damos agora. Levanta e anda. E naquele exato momento, Josiane, aquele homem se levanta sobre as suas pernas doentes há tantos anos. Ele nunca havia experimentado dar um passo, moribundo, desprezado, mas naquele momento, fruto de uma palavra do reino, liberada por alguém que tinha sobre ele o Espírito excelente, o milagre se estabelece, pastor Jefferson.
pastores e pastoras, evangelistas, obreiros, diáconos, você que já carrega um nível de unção, de poder, você que já tem o Espírito de Deus, seja profeta nessa geração. Declare, já está sobre você. Já está, Deus já liberou sobre a sua vida. Profetize. Libere aquilo que está dentro de você. E pessoas mudarão de vida. Então Daniel se destacava em tudo que ele fazia. O que acontece? Quando você começa a se destacar, seja no trabalho, seja na cidade, seja no estudo, seja na igreja, o que começa a acontecer quando você começa a se destacar assim? Muito bem, se coloque de pé assim, faça para toda a igreja esse gesto. Quem concorda com assim? Se você não viu, eu vou fazer o gesto que ele fez. A inveja, o olho gordo, a maldade, a perseguição dos homens se levantam contra você, sim ou não? Começa a prosperar na tua empresa, o que vão dizer? Está roubando. Tá roubando o cliente. Tá traficando, não tem como. Há 2 anos atrás era um Zé Ninguém, me perdoe, mas agora já está com um carro melhor, aleluia, diga recebo. Já está até num financiamento de casa nova, mas aquelas roupas usadas, batidas, não usa mais, agora é só roupa nova, aleluia. Se levanta a inveja ou não se levanta? Contrariedade, perseguição, calúnia, difamação, tudo isso você sabe. Aí eu te pergunto, será que não aconteceu isso com Daniel? Ele era o terceiro, era o rei, 3 supervisores geral do governo, e depois 120 abaixo dele, e todos os 120 tinham que fazer o que para Daniel e os outros 2? Prestar conta. Olha, plantamos isso, colhemos isso, tudo que fazia referência à questão governamental daquele país e das cidades vizinhas, eles tinham que prestar conta para os 3, e os 3 iam até o rei Débora e prestavam conta. Diga para alguém perto de você, prestar conta é bíblico. Amém? É bíblico. Aqueles homens tinham que prestar conta, e eles ouviram o rei mencionar algo. Daniel, eu tenho visto, Rodrigo, vamos supor que o... Vem cá, Daniel. Vamos fazer que o pastor Rodrigo é o Daniel, diga amém. E eu sou o rei, aleluia. Rei senta no trono, né? Sorri, irmãos, você está tão sério. Se apresentou Daniel, o rei está no seu trono, e o rei olha os relatórios e tem percebido a atitude, a posição, o dia a dia de Daniel e dos demais, e o rei liberou uma palavra. Se Daniel, tenho visto a tua sabedoria excelente, tenho visto que você tem feito a diferença no meu reino, vou te promover. Vou te promover, após mim você será o maior. Aqueles outros 2 colegas teus vão ter que se submeter também a ti. Vai ser eu e tu, Daniel. É nós. É nós. Porque eu vejo algo diferente sobre a tua vida. Obrigado, Daniel. Vamos aplaudir o Daniel.
Clédio, o que aconteceu com os outros dois? Meu Deus, vão perder os nossos cargos, vão perder as nossas regalias, vão perder o que nós conseguimos, o que nós conquistamos, e vão ter que andar debaixo das ordens de Daniel. Vão projetar algo para derrubar esse camarada. E eles começaram a olhar, a analisar, vasculhar a vida de Daniel. Pasme você, não encontraram nada. Nada. Uau! Não encontraram nada. Que homem! Que exemplo! Mas eles desistiram? Não. Não desistiram. Eles sentaram, Charles, eles sentaram entre eles e conversaram e projetaram um plano. Ora, nós não vamos conseguir apanhar ele em falha, em nada. O cara é correto, o cara é reto, ele se cuida, ele é temente ao Deus dele, ele é diferente. Nós vamos ter que arrumar outro plano, Douglas, para derrubar esse homem. E aí eles fizeram um projeto maldoso. Diga lei maldosa. Diga projeto maldoso. Quando querem afetar, ouça isso. Um cristão, um homem e uma mulher de Deus, e eles não acham na vida dele, Rogério, nada para acusar, nada para difamar, eles vão tentar parar o cristão de outra maneira, a igreja de outra maneira, o povo de Deus de outra maneira, vão tentar parar de alguma forma. Aí criaram uma leizinha, chegaram diante do rei Dário, estes homens de comum acordo, e falaram: ó rei Dário, vive para sempre. Olha que bacana, já foram inflando o coração do rei, sim ou não? Chegaram de qualquer maneira? Não, chegaram inflando o coração do homem. Quando você chama alguém e começa a elogiar, e falar coisa boa, o que começa a acontecer com o coração do homem? Ó, ele chega a fazer assim, ó. Eita, nem eu achei que eu era tanto assim, aleluia. E já começa a andar assim, ó. Na ponta dos cascos, aleluia. Se inflamou. Eles eram espertos, inflamaram, alegraram o coração do rei. Meu rei vive para sempre. E aí lançaram a maldade. Rei, nós entramos aqui em comum acordo. Se você quer acompanhar, está em Daniel 6, do 6 ao 7, tá? Eu vou ler rápido aqui para te ganhar tempo. Ó rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governantes concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. O rei achou aquilo bacana, porque ele já estava anestesiado. Aqui nós temos um dentista, né, dentista? Diga aleluia. Leonardo, amém? Quem não conhece, Leonardo, dentista, aleluia. Quando você tem que mexer no dente de alguém que está doendo, o que você faz? Tá, mas antes de abrir o dente, tu faz outra coisa. Muito bem. Ele aplica anestesia. Mesmo que a pessoa tenha medo de agulha. Esse dia ele estava me contando uma pérola. Diga pérola.
Ele disse assim, chegou um cliente lá e o rapaz não queria tomar anestesia, queria que eu fizesse tratamento no pelo, no pelego, que ele ia aguentar. Aí ele disse assim, quando eu comecei a botar a broquinha nele, ele fazia assim, ó. Aí começou a atrapalhar o serviço dele. Ele disse assim, dá licença aí, por mais que você não queira, agora eu vou te dar uma tchau, anestesia. Aí ele te deixou trabalhar, não foi? Diga anestesia. As palavras bonitas podem anestesiar o coração de alguém. O rei estava anestesiado. Ele não entendeu por onde eles vinham, Rodrigo. Ele não entendeu o objetivo que ali estava por trás, a maldade que ali estava por trás. O rei também era inocente nessa história. Mas como eram os conselheiros, ele deu crédito, ele deu ouvido. E ele emitiu o decreto real. Nos próximos 30 dias, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém daquele reino poderia reverenciar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto ao rei Dário. Aí eu pergunto para você, Daniel parou de cultuar a Deus? Daniel parou de orar? Não. Que homem de Deus, que fibra. A vida dele estava em risco. José Carlos, nem a janela ele fechou. A janela que ele deixava aberta para se inclinar para Jerusalém, ele deixou aberta. Ele poderia ou não poderia fechar? O que você acha? Poderia. Vou me esconder, vou cultuar a Deus, mas escondido. Não. Vou seguir cultuando meu Deus, custe o que custar. Vou seguir buscando Ele 3 vezes ao dia, como até hoje eu tenho buscado. Quem é que foi lá observar? Seus inimigos que tinham feito o decreto. Vanusa, viram ele lá, na posição de reverência, orando ao seu Deus. E naquela época não precisava filmar, tirar foto, gravar. Bastava 2 testemunhas. Pronto. Foi mais de 2, eu acredito. E foram correndo para quem? Para o rei Dário. Ó rei, vive ó rei. Inflamaram de novo o coração dele e falaram: olha, tem um homem aí, descumprindo o teu decreto. E segundo a lei que o Senhor assinou, esse homem precisa ser lançado na cova dos leões. Trouxeram Daniel. Levaram Daniel até a cova. E lançaram e fecharam a cova. O rei gostava de Daniel. O rei não queria aquilo. Não era projeto dele. Esse rei Dário, a Bíblia diz que ele ficou a noite inteira sem dormir, pensando e orando ao Deus de Daniel. Se tu és real mesmo, livra Daniel. Se tu existes mesmo, Deus de Daniel, não deixa que os leões o devorem. Amanheceu o dia, o rei já estava acordado. Ele reúne os seus soldados e ele vai até onde estava Daniel. Antes mesmo dele chegar na cova, ele já abriu a boca e ele disse: porventura, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus conseguiu te livrar da boca dos leões? E para surpresa dele, Daniel lá de dentro, ele responde: vive, ó rei, meu Senhor, meu Deus viu inocência em mim,
e no Senhor também. E Ele mandou um anjo aqui esta madrugada, e Ele fechou a boca dos leões. Ele fechou a boca. Eles removem a pedra e tiram Daniel e examinam ele. Irmãos, a Bíblia diz que não tinha nem um arranhão. E se a Bíblia diz que não tinha nem um arranhão, eu acredito. Examinaram o camarada. Não tinha nada. Naquele momento, o rei, ele olhou e disse assim: vocês que armaram contra Daniel, porque ele entendeu a jogada. Ele disse assim: lancem eles e as suas famílias dentro desta cova. Antes deles caírem, os leões rasgaram a todos no meio. Aleluias. Olha o que diz em Provérbios 17:15, aqui eu encerro. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado, e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. De quem é essa palavra? É do Senhor. Naquele momento Deus olhou e julgou a causa de Daniel e viu integridade nele. Se coloque de pé esta noite. Já quero convidar os irmãos do louvor para cá. Se você está sendo perseguido, se você está debaixo de acusação, difamação, perseguição, ouça o que eu estou dizendo, com muita seriedade e temor. Se você está enfrentando momentos difíceis, onde pessoas se levantaram contra você, mas você, assim como Daniel, você está inocente diante dos olhos de Deus, Deus se levantará em teu favor, e Ele vai transformar toda maldição, Ele vai transformar todo o plano do inimigo, Ele vai transformar toda a estratégia diabólica em bênção sobre a sua vida. Só dois acreditam. Ou você não está andando em fidelidade diante de Deus, ou você está bem. Glória a Deus por isso. Mas se levantaram contra ti, e você não tem culpa no cartório, te prepare, porque Deus vai te honrar. Depois que Daniel saiu da cova, sabe qual foi o decreto, não é recreto. Sabe qual foi a lei, o decreto que o rei promoveu? Quem sabe? A partir de hoje, todos vão adorar ao Deus de Daniel. Aquilo que estão fazendo contra a sua vida, para tirar a sua vida, para te prejudicar, eu quero profetizar que o Senhor vai transformar em vitória para você, e o nome dele será glorificado. Aleluias. Glorificado na sua vida. E assim como hoje eu contei um pouquinho da história de Daniel, pessoas vão ouvir a tua história. Você vai poder abrir a boca e dizer: eu fui injustiçado, eu passei por isso, mas o meu socorro veio do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor essa noite, para selar essa palavra. Quantos querem selar essa palavra? Amém.
nós vamos adorar de duas formas: louvando, exaltando com os nossos lábios, mas também trazendo aqueles que assim o têm, trazendo uma semente, um plantio à casa de Deus. Amém?